Olá, pequenos programadores, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu canal Dupla Programação. Esta é a aula passada que fala sobre a introdução ao Python e o comando de saída que é o print. Para hoje vamos falar de variáveis em Python e o comando de entrada que é o input. Sem mais demora, vamos à aula. Seja bem-vindo mais uma vez, pequeno programador. Estás no curso de Python. Hoje vamos falar de variáveis em Python e o comando de saída que é o input. De primeira vamos criar aqui o arquivo. Vamos chamar de ether2.py. Vou colar já o que eu tenho escrito. Agora vamos falar de variáveis em Python. Aqui já o que eu preparei. Então, vamos começar. Variáveis são espaços vazios que servem para guardar uma única informação ou dados. Bem, numa palavra terra-terra, variáveis são caixas vazias em que só podemos guardar uma única coisa. Um exemplo hipotético. Imagina que você tem um armário e naquele armário tem 3 caixas, mas só cada caixa você só pode guardar uma única coisa ou um único objeto. Então, você coloca 3 objetos em cada caixa e o teu pai chega com um quarto objeto. Mas para tu colocares esse quarto objeto, tu vais ter que tirar um objeto de uma caixa para colocar um novo objeto. Outro exemplo para vocês entenderem. Imagina que na tua casa tem uma tomada. Uma tomada apenas. Tipo, toda a tua casa grande só tem uma tomada. E tu queres carregar o teu telefone. Coloca o teu telefone a carregar. Mas depois o teu irmão mais velho chega e diz que também quer carregar o telefone. Então, o que ele faz? Tira o teu telefone, o seu carregador, coloca o carregador dele, porque numa tomada não dá para carregar assim 2 carregadores, não dá para colocar 2 fêmeas ao mesmo tempo, a não ser que essa fêmea seja aquelas que entra outras fêmeas, mas estamos falando só mesmo de 2 fêmeas diferentes. Então, é impossível carregar 2 fêmeas diferentes numa única, um único, uma única tomada, certo? Uma única tomada. Então, basicamente é assim que funciona em Python. O que é que ela faz? Se você declara uma variável, declaraste uma variável, colocaste lá o valor ou o número 10 e depois crias de novo a mesma variável e colocas um outro número. Ela vai considerar sempre o último número. É assim que funciona o Python com variáveis. Bem, regras das variáveis. O nome da variável deve começar com uma letra ou underline. Exemplo válido. Está aqui, underline idade. É uma das formas que você pode usar para criar variáveis. Exemplo inválido. Um nome é inválido, porque nós dissemos aqui que o nome da variável deve começar com uma letra ou underline. Então, aqui esse exemplo está inválido, como aqui diz. Outra regra. Não pode conter caráter especial, nem espaços. Exemplo válido. Idade. Aqui se você ver, eu coloquei maiúscula aqui para identificar que essa é uma outra palavra, não faz parte da idade. E também temos outra opção que é ou idade underline aluno. É uma opção válida, os dois. Agora, a opção inválida é você criar idade hífen aluno. Isso é um caráter especial, por isso
não pode ser usado para ser criada variável. Idade, espaço, aluno, inválido. O espaço também é considerado como um caráter especial cá em Python, então é inválido para a criação de variáveis. Não pode conter palavras reservadas. Bem, palavras reservadas são palavras que a linguagem Python já utiliza, ou seja, são palavras que já têm significado na linguagem Python e não podem ser usadas, como o print, o if, o while e o input. Já falamos do print. O print é uma palavra reservada, por isso não pode ser usada para criar uma variável. Um exemplo, print igual a 10. Isso é extremamente inválido. É extremamente inválido. Outra regra, diferencie maiúscula das minúsculas. Exemplo, nome, nome, nome. Se vocês verem, eu escrevi nome de 3 formas diferentes, mas a palavra é a mesma, mas só que está escrito de forma diferente. É assim que o Python entende. Este nome e este nome são totalmente diferentes em Python. Se vocês verem aqui, está tudo minúsculo. Aqui tá, começou com maiúsculo, terminou com minúsculo. Aqui está tudo maiúsculo. Então, isso é extremamente diferente em Python. Esses pormenores ele considera a estrutura da variável. A estrutura da variável é muito simples. Aqui você atribui o nome da variável, o sinal de igual à linguagem humana, mas para a máquina, ela entende, ou seja, para a linguagem Python, ela entende isso como atribuição. Ou seja, o que vir aqui vai ser atribuído aqui neste nome. Então, aqui em Python, esse sinal de igual não é igual, mas sim um sinal de atribuição. Valor a receber é o dados, informação ou o número que nós pretendemos guardar nesta variável. Agora vamos pôr a mão na massa dando exemplos práticos, né? Para assim entendermos. Vou eliminar isso porque já não faz parte. Então, vou dar um exemplo básico com Olá Mundo. Vou criar uma variável chamada assinação. Tá, criei a variável, coloquei lá Olá Mundo e agora vou imprimir. Print assinação. Escrevi mal aqui. Bem, talvez vocês estejam a se perguntar, ele escreveu assinacal, por quê? Está errado. Bem, vou lembrar que isso não é língua portuguesa. Isso é uma linguagem de programação. Então, e ela tem regras para declaração de variável. Diz que, acho que é a terceira ou quarta regra, diz que não pode usar as caracteres especiais. Hífen, acento tio, cedilha, não podem ser usados para declaração de variável. Por isso que eu não usei nenhum acento ou caráter especial. Vamos imprimir aqui. Você vem imprimiu o Olá Mundo da mesma forma que imprimiu na primeira aula. Então, isso nós chamamos de variável. Isto nós chamamos de variável. Aqui a estrutura, o nome da variável que veio a ser na cal, o valor de atribuição, o sinal de atribuição e o valor a ser atribuído à variável. E mais uma coisa,
As variáveis têm que ter lógica de acordo com o teu exercício ou projeto. Imaginemos que estamos a fazer um projeto de login. Eu aqui eu posso fazer o quê? Criar uma variável chamada nome. Por que eu criei uma variável chamada nome? Porque o meu projeto é de login. E sendo um projeto de login, tem uma parte em que pede-se o nome do usuário. Então, posso declarar uma variável nome e nesta variável eu vou guardar o valor nome Eduardo, por exemplo. E posso também criar uma outra variável chamada passe, que vai ser para receber a palavra passe do usuário Eduardo. E, por exemplo, 1, 2, 3. Depois vou imprimir o seu nome é nome. Já. Aqui eu vou trocar passe, vou colocar a idade. Já. Vou trocar passe, vou colocar a idade. Vou pegar de 12 e vou colocar idade. Agora sim. É uma aplicação básica aqui. Tudo que tiver dentro de aspas pode ter acento, pode ter caracteres especiais, qualquer tipo. Não vai fazer efeito, porque tudo que está dentro de aspas é visto como uma letra, ou seja, mais à frente vamos falar dos tipos de dados. Então, vou explicar bem isso. Isso tudo é visto como uma letra normal, não é visto assim como uma Python. Por exemplo, se eu colocar aqui só a letra F ou a letra A, vai dar só colocar, se começar a fazer isso, vai dar então. Se eu colocar já dentro de aspas, você vê que não vai mostrar nada. Porque ela entende que isso aqui é letra mesmo. Faz parte do alfabeto, faz parte dos caracteres. Yeah, ela entende assim o Python. Agora aqui temos o nome, de acordo com o nosso projeto, que é de login, e temos a idade. Vamos imprimir. O seu nome é Eduardo, a sua idade é 12. Mas por que colocaste esta vírgula? Não podes colocar isso aqui, este nome aqui dentro das aspas, porque, como eu já disse, se eu tirar isso daqui, se eu tirar isso daqui e colocar aqui, ela vai entender como a palavra, uma letra normal, ou seja, uma palavra normal na língua portuguesa, e vai imprimir mesmo a palavra, não o que está na variável, porque ela não entende aquilo como uma variável. Se vocês veem, ela quer dizer que o seu nome é nome e a sua idade é 12. Vocês veem a diferença. Vou colocar a vírgula aqui porque é uma forma de formatação em Python. Existem formas de formatação para mostrar ou imprimir no terminal. Já imprimir no terminal. Existem três formas de formatação que eu conheço. A primeira é essa, a segunda é
da seguinte forma. Vou fazer uma copiagem. SF significa format, que é utilizado para a formatação de como imprimir o terminal. Vamos imprimir para ver o que dá. Aqui imprimiu da mesma forma. E ela aqui, a gente podia chamar, ela considerou o nome como uma mulher, porque eu usei SF. Se eu tirar SF, vai voltar para o normal. É o que mostrou a chapeta do nome. Bem, espero que entenderam isso. E vamos partir para os tipos de dados. Bem, depois de entender sobre variáveis, é necessário entender o tipo de valor que você quer armazenar ou o tipo de dados. Bem, nós temos aqui os tipos de dados em Python usados para identificar o tipo de valor que você quer armazenar. Bem, para textos, nós usamos o tipo de dado string ou caractere português. E em Python usamos a função str. Para números, temos a função int, que vem de inteiro em português. Usamos para identificar que o nosso valor, o nosso dado é um número. Para números decimais, usamos o float, que é decimal em português. Usamos para dizer que o nosso dado, o nosso valor é decimal, ou seja, este valor tem vírgula. E para valores lógicos, verdadeiros e falsos, talvez você tenha se perguntar por que verdadeiros e falsos, se podemos escrever aqui verdadeiro e falso, mas não é diferente. É como um binário 0 e 1. Yeah. Os valores podemos são assim, 0 e 1. Então, para não colocar 0 e 1, aqui eles colocaram verdadeiro e falso. Usamos a função bool. Em inglês, nós não devemos colocar verdadeiro e falso, mas sim true, true e false. Yes, assim mesmo. Então, vamos dar aqui os exemplos de tipos de dados para compreender melhor. Eliminar isso aqui. Vamos começar com o tipo de dados texto. Se eu quiser imprimir uma informação, eu poderia fazer da seguinte forma. Info minúscula igual a. Olá pessoal, aqui é a dupla programação. Da programação. Vamos imprimir essa informação. Você vê, eu aqui não especifiquei o tipo de dados
que essa variável vai levar. Porque eu disse há minutos atrás que quando estiver dentro de aspas, é considerado que letra, caractere, tudo que estiver dentro de aspas é considerado caractere, letra. Isso não importa, seja número, seja qualquer coisa, se estiver dentro de aspas é considerado caractere. E qual é o tipo de dados usados para caractere em Python? É o string, ou str. Então aqui também poderia fazer isso. Mas não é muito necessário. Assim funciona e também assim funciona. É isso que eu quero explicar. Agora vamos aos tipos de dados internos. Inter, número igual 10. Não coloquei entre aspas porque é um número. Se eu colocasse entre aspas, ia ser considerado como uma string, uma letra, mas nós todos sabemos que o número 10 não é uma letra, é um número, mas se nós colocássemos entre aspas, ia ser visto como uma letra, ou seja, uma informação. E temos o número 20, número, assim também ela entende como um número. Estou colocando assim, ela entende como um número, mas também podemos classificar. 20, 20, aí não deu nenhum erro e vai executar na boa. Aí teste. Também podemos fazer com números decimais. Número underline mal. Igual a 10, 12. Você é o ponto que eu quero. Vocês não sabem, é, as máquinas calculadoras não reconhecem vírgula, mas reconhecem vírgula como ponto. Ou seja, elas entendem que o ponto é a vírgula. Quando na nossa linguagem, a vírgula é a vírgula de outra coisa. Então, a linguagem das máquinas é diferente. Daqui, vamos tentar imprimir isso. 20, 20, não mais assim. Bem, é bom que vocês não copiem, passam mesmo a digitalizar, porque vai ajudar-vos a melhorar o vosso raciocínio. Vamos executar para ver o que deu. Aqui, olá pessoal, aqui é a programação 10.12. Por último, os booleanos. Você vê, sem eu colocar o float, que é usado para número decimal, ela imprimiu na mesma na boa, sem nenhum erro. Também podemos colocar o float para vermos o que é que dá. Nós imprimimos mais outra vez, sem estresse nenhum, da mesma forma anterior.
Como já disse, agora é lógico, verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui verdade. Então, o true. Não é verdadeiro ou falso, já expliquei naquela vez. Vamos imprimir. Print. Vai imprimir o true. Verdadeiro. Agora, existe um método que é utilizado para saber os tipos de dados que estão a ser utilizados em uma variável. Vamos usar esse método. É simples. Basta a função do type, parênteses, não se esqueça de fechar aqui, fazer o mesmo com os outros, para não descobrir o tipo de dados que está a ser usado em cada variável. Type, parênteses, para fechar, e também type, para fechar, e também aqui o type. E vamos executar para ver os tipos de dados que estão a ser usados nestas variáveis. Tá aí, imprime uma boa. Aqui estamos usando str, mas não especifiquei, mas é o que eu vos falei. Tudo que tiver dentro de aspas é considerado uma string. Aqui ficou considerado como int, aqui especificamos, ficou considerado como true, especificamos, e ficou considerado como true. Aí tudo. Agora, existe algo, uma regra, uma lei, é uma regra, né? É um tempo de conversão que dá para converter um tipo de dados para o outro, nem todo tipo de dados dá para converter para o outro. Por exemplo, eu posso converter este inteiro em str, nós imprimir, aqui str é um segundo também. Por quê? Porque eu converti ele agora, não veja esse número como um número, veja como uma informação. Então, é basicamente isso. Eu consigo converter de um tipo de dados para o outro, mas nem todos os tipos de dados dão para converter. Tipo, eu posso converter uma string para um inteiro, mas nem toda string dá para converter para um inteiro. Por exemplo, isso. Não dá para converter para o inteiro. Se eu tentar converter para o inteiro, vai me gerar um tipo de erro. Vai me gerar um tipo de erro. Type erro. Acho que vai dar esse erro mesmo. É, value erro. Erro, value erro. Informação índice, porque isso é são letras. Agora, se eu mudar isso por isso, na boa, vou voltar aqui. Então, só para dizer que dá para converter algumas, alguns tipos de dados, como inteiro para número decimal. Dá sim para converter. Vamos converter isso, esse 10 para float, número decimal. O que ele vai mostrar se só tem o 10? Vai mostrar sempre alguma coisa, vamos ver.
mostrou a multiplicidade, mas ele disse que é float. Nós tiramos o type, não, esse. Nós tiramos o type aqui, ele vai nos mostrar o 10 ponto. Não coloquei aqui o float, esqueci, desculpem pessoal. Float, yeah. Ele vai nos mostrar 10.0, porque é float. Então, ele tem que adicionar algo para ser um número decimal. Já que se eu colocar 20, ele vai considerar só os números antes da vírgula, deixando, deixando os depois, excluindo os números depois da vírgula. Como você vê, tá aí, ele excluiu o número depois da vírgula e considerou só os números antes da vírgula. Dá sim para converter também em inteiro, da booleano para inteiro e também de string para booleano, mas aqui também nem toda string dá para converter para booleano. Então, o vosso trabalho vai ser converter, testar, começar a converter tudo, testando para ver o que não dá e o que dá. E agora vamos partir para o input. Já falamos de variáveis e já falamos de tipo de dados, agora vamos para o input. Bem, agora vamos mostrar como interagir com o usuário ou como deixar o usuário digitar os valores que vão ser guardados na variável. Para isso vamos usar o comando de entrada que chamamos de input. Certo? Vamos embora. Input é uma função que pausa a execução para o usuário digitar alguma coisa. Ou seja, ele para a execução para que para esperar que o usuário digite uma coisa, né? Ele espera o usuário digitar uma coisa. É a estrutura. O input tem uma estrutura básica. Nome da variável, recebe o input, que é a entrada do valor que o usuário vai digitar. E aqui a informação que explica o que o usuário deve digitar. E tem que estar sempre dentro de aspas, esta informação. Input mais tipo de dado, estrutura. Nome da variável, recebe tipo de dados, input, a informação que o usuário deve digitar. Explica o que o usuário deve digitar, certo? Vamos testar primeiro com este aqui. Vamos apagar isso. Primeiro, vamos criar uma variável nome. E como vimos naquele exemplo atrás, o nome eu apresentei diretamente, tipo, guardei já diretamente na variável. Agora vamos deixar que o usuário digite livremente seu nome. O input, digite seu nome. Vamos criar também a idade. Digite sua. Esqueci. Input. Digite sua
Esquecer sempre, pessoal. Me desculpa aí. Sua idade. Digite sua idade. Vamos ao formato mais moderno para imprimir na tela. 20. O seu nome é nome. Lembrar sempre que aqui deve ter o F de format. 20. F. A sua idade. Idade é idade. Bem, uma explicação básica é que tudo que ser digitado pelo usuário será considerado uma string, ou seja, uma letra, uma informação. Então vamos testar. Aqui aparece a opção para nos pedir o nome. Digite o nome, pode digitar. Lula. Programação. Escolher a idade 29. O seu nome é dupla programação. A sua idade é 29. Lembrando que esse 29 não está sendo considerado como um número, mas sim como uma informação ou uma string. Então, para nós fazermos que esse número seja considerado como um número mesmo, é necessário especificar o tipo de dados. É aqui onde entra aquela estrutura, nome da variável, tipo de dados e o input. Vamos fazer aqui int aí, vou só colocar um Ana 12. Talvez vocês podem se perguntar, mas imprimiu da mesma forma, tipo, os tipos de dados não fazem muita diferença assim. Você quem pensa, fazem sim muita diferença. Se você não especificar o tipo de dados, quando você quiser calcular, vai dar erro, porque uma letra não soma-se, não multiplica-se. Então, para isso é necessário especificar o tipo de dados. Por exemplo, se eu quiser somar a idade da Ana ou descobrir em que ano a Ana nasceu, posso fazer assim. Ano, nascimento. Nasceu igual a 2025 menos 12. Menos até idade. Porque ela guardou o valor. Então, aqui nesse caso, a idade tá a fazer o papel do número que é digitado aqui. Então, vamos também imprimir int ano nascimento. Vamos testar ainda com inteiro, a ver o que vai dar.
Ana sempre. Oh, perdão. E Ana. Ah, digitei na idade. Tenho que adaptar de novo. Já, vamos executar. Eu vou usar normal. Então, é necessário que mostre mesmo esses erros para não dizer que estamos a cortar vídeos, né? Ana, idade, vou colocar 12. Vou mostrar, nasceu em 2013. Agora, se eu tirar isto aqui, já não é considerado como um número, essa variabilidade, mas é considerado como uma string. Agora vamos testar. Uma string não dá para fazer cálculo. Ana, 12. Como vocês veem, é um erro. Type error. Por que type error? Porque o tipo de dados são diferentes. Uma é uma string, a outra é uma é um número inteiro, é uma variável, é um tipo de dados do tipo int. Espero que foi compreensivo. Vamos ter mais aulas interessantes, né? Porque essa dupla programação. E deixa para a nossa segunda aula.